Olá, bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu sou a evangelizadora Francisca Mendes e este é o meu canal, A Semente da Boa Nova. Amados amigos, irmãos e irmãs, mais uma vez estou aqui para estar pregando a palavra do Senhor para vocês, em qualquer lugar que estejam, nas suas casas, nas suas famílias, né? Que vocês possam estar assistindo o meu canal, A Semente da Boa Nova, e estar participando, ouvindo a palavra de Deus, né? Colocando-as em seus corações e poder também compartilhar com os seus familiares, com a sua família e com todos que vocês conhecem. Amados irmãos e irmãs, hoje eu vou partilhar para vocês, neste dia 30 de setembro, né, de São Jerônimo, né, que foi um dos que fez a tradução, um dos santos que fez a tradução da Bíblia nos anos, né, antes que a Bíblia só era escrita em grego. Ele traduziu para o latim, né, a Bíblia Vulgata, na época que era conhecida, e hoje nós temos aqui a palavra do Senhor, né, traduzida em várias línguas por causa desse santo, São Jerônimo, que era um monge da Igreja Católica que fez essa tradução da Bíblia. Então, comemorando hoje o dia da Bíblia, né, que nós católicos comemoramos o dia 30 de setembro, que foi o dia da morte de São Jerônimo, este santo, né, que traduziu a Bíblia Vulgata, que era chamada, né, assim, a Bíblia do grego, do hebraico, para o latim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ler para vocês essa Bíblia, a palavra do Senhor, o livro de Efésios, que foi o livro estudado no mês de setembro pela Igreja Católica, e eu vou ler uma passagem deste livro, um capítulo, né, que é o capítulo 4, e uma carta aos Efésios, na verdade, né, escrita por Paulo à Igreja de Éfeso. Então, o capítulo 4, né, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 15. E após isso eu faço uma reflexão para vocês, ok? Então, palavra do Senhor, né? Iniciando para vocês, eu presto bastante atenção para que vocês possam abrir os ouvidos, né, e o vosso coração para ouvir a palavra de Deus. Então, a unidade da igreja. Por isso é que eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para o qual foram chamados, com toda a humildade e bondade, com toda a paciência, suportando uns aos outros no amor e procurando manter a unidade do Espírito pelo laço da paz. Há um só corpo, um só Espírito como também uma só é a esperança de vocação com que vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus, há um só Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e em todos. Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz, subindo às alturas, levou presos prisioneiros, concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu, senão que ele antes tinha descido do lugar mais baixo da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E foi ele quem para alguns concedeu a serem apóstolos e outros a serem profetas e mestres. E ele sim fez para preparar os santos na obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade na fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito na medida e na estatura e na plenitude de Cristo. Assim, já não seremos crianças jogadas pelas ondas
e carregadas para cá e para lá por todos os ventos, doutrina e pelas artimanhas das pessoas com que a astúcia levam ao erro. Antes, sendo verdadeiro no amor, cresçamos todos. Graças a ele, o corpo todo vai crescendo e se edificando no amor, bem ajustando e unido, e pelas articulações que alimentam cada membro, segundo a sua própria função. Meus irmãos, esta é para nós a palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra do Senhor tirada do livro de Efésios, né? Que é uma carta escrita pelo Paulo, apóstolo Paulo, que era prisioneiro, né? Em Patmos, na ilha de Patmos, na Grécia. Ele, ao estar lá muitos anos presos por causa da perseguição aos cristãos, que todos conhecem a história de Paulo, que de perseguidor ele passou a ser perseguido, e sendo presos devido a isso, ele escrevia cartas às comunidades cristãs daquela época, que ele havia formado, né, em vários dos lugares que ele passou fazendo a sua missão de pregar o evangelho. Então os Efésios, né, era uma região no qual era uma comunidade que Paulo escreveu para eles, dizendo que nós, né, aquela comunidade, todos eram parte dos membros do corpo de Cristo. E a comunidade unida, né, havia vários membros, né, e uma cabeça que era o Cristo. Então que a comunidade deveria se unir para trabalhar pela paz, né? E naquela comunidade ele diz que aquela comunidade, pela união e pela paz, haveria só uma só fé. Tinha que haver uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Ou seja, não deveria haver desunião. Eles não deveriam crer em outros deuses além do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele diz aqui que cada um recebeu uma graça de Cristo, né? Recebeu o dom de Cristo. Então aqui ele está se referindo, né, aos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá, a gente conhece os 7 dons do Espírito Santo, né? Então ele estava dizendo, eu que prisioneiro, né? Ele estava dizendo que ele era um prisioneiro, mas prisioneiro também de Cristo, né? Que por causa de Cristo ele estava, né, submetido, ou seja, àquela situação, né? Então ele quis dizer também que como Cristo, né, tinha descido dos céus e para lá subiu novamente para os céus, né? Somente ele tinha esse poder de subir e descer, e assim ele nos concedeu também essa possibilidade através, né, da sua morte e ressurreição, que nós deveremos crer que nós também deveremos subir, né, para a morada eterna, de estar com ele lá um dia. Essa é a visão, né, que nós temos de futuro, a visão escatológica, né, que a igreja, que o evangelho prega, inclusive nos livros, né, principalmente nos evangelhos, nos livros de Apocalipse. E aqui Paulo também nos fala, né, aos pastores e aos mestres e evangelistas, né, ele nos diz que o corpo de Cristo, né, devemos ser edificados no corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos, né, à unidade e à fé e ao conhecimento do Filho de Deus, né, que é o estado em que o homem perfeito, à medida que é a estatura e plenitude de Cristo, que quer dizer que nós devemos crescer em graça, em estatura e sabedoria. Na palavra do Senhor, somente podemos conhecer a Cristo se nós nos aprofundarmos em sua vida, né, e na sua palavra. E aqui ele também diz, né, que através da doutrina, assim como é carregada para lá ou para cá, assim como o vento leva, né, antes nós devemos ser verdadeiros no amor, crescemos todos sentindo verdadeiro amor, a cabeça, né, que é o Cristo, e graças a ele todo o corpo ele vai crescendo, se edificando no amor, e bem juntos, né, ajustados e unidos, ele diz aqui,
né, pelas articulações, né, que são todos nós unidos juntos, alimentam cada membro, um vai alimentando ao outro, né, espiritualmente, segundo a sua própria função. Então cada um tem sua função na igreja, na comunidade, alimentados esses, né, pelo a cabeça, que é o corpo, que é o Cristo, que é o que está, que nos dá a sabedoria, o entendimento, para que nós cristãos possamos seguir a nossa missão, né, nossa fé e a nossa caridade na igreja. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, aqui após essa reflexão que eu passei para vocês, eu, Francisca Evangelizadora, na minha humildade, né, como evangelizadora há muitos anos, na verdade, eu comecei há mais de 20 anos, né, pregar o evangelho, a ser evangelizadora, tanto fora do meu estado, já fui para outros estados, como eu já falei aqui, pregando o evangelho, trabalhando na igreja, né, como coordenadores, catequistas, várias funções eu já exerci, inclusive, né, funções assim, que assim, pelo amor ao evangelho de Cristo, né? E eu sei da minha missão de pregar o evangelho, por isso estou aqui nesse canal de evangelização, pregando para vocês a palavra do Senhor, né? E muito feliz por isso. Então eu espero que esta santa palavra tenha entrado em vossos corações, encontrado nele, né, o amor, o aconchego, a paz, e que possa, né, partilhar e possa se espalhar por todos os lugares essa nossa luz, a luz do evangelho. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu espero que vocês todos fiquem em paz e na graça do Senhor. Tenham todos um bom final de semana, paz e bem para vocês. Amém. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, até o nosso próximo encontro aqui no canal A Semente da Boa Nova.